Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Pegadinha. Boa noite, irmão. Ah, tem que engrossar a voz, né? Boa noite, irmãs. Viu que elas falaram mais comprido, porque elas têm que ganhar. Elas sempre tem que ganhar. Boa noite, que costeira. Paz seja convosco. Amém. Viu como eu falei mais alto que todo mundo? Potência de microfone, né, irmão? Glória a Deus, terça-feira, culto de oração. E nós estamos como? Estamos aqui. Estamos aqui para cultuar a Deus. Estamos aqui para ouvir a palavra. Estamos aqui para orar. Quem veio para orar hoje? Quem está afim de orar hoje? Quem acordou com vontade de orar hoje? Ah, eu não. Olha, é bem difícil eu ter vontade de orar, irmão. Com verdade, bem difícil. Mas a gente ora sem vontade mesmo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que dar a Deus o nosso culto racional, né? Não é emocional. Diz que só dá culto emocional. Quando está bem, está motivado, está emocionado, está abençoado, está animado. Hoje até o sol apareceu hoje, glória a Deus. Na igreja tem sol. Mas quando não tem o sol, está nubladinho, daquela deprê, né? Você sabia que a gente é extremamente influenciado pelo clima? Somos extremamente influenciados pelo clima. Eu achava que era só os peixes. Quando a gente vai pescar, a gente tem lá o calendário da pesca. Quem que é pesca? É pescador, gosta de pescar? Só eu? Hã? Uma pescadora? Olha aí. Tem um calendário da pescaria. Você olha lá, tem a lua certa, tem o dia certo, tem cheio dos esquemas. Eu não entendo bem desses esquemas aí. Mas um dia eu estava pescando lá no mar e um pescador, ele orando num negócio, olhando, daqui a pouquinho, ele olhava de novo, ó, subiu, abaixou um pouquinho, agora subiu um pouquinho. Mas daqui a pouquinho vai estar bom. Mas o que vai estar bom? Que olha, não muda nada o céu, não muda a água, é a mesma, tudo igual, que se olhando, o clima é tudo igual. Não, é a pressão atmosférica. Quanto mais alta está a pressão atmosférica, ele diz, mais o peixe se agita. Aí ele quer comer. Sobe a pressão atmosférica, o peixe, ele fica agitado, acelera, vai comer. Baixou a pressão, ele se o camarão passa no beiço dele, não dá bola. Passa a comida, é porque a pressão está baixa. O clima, a pressão atmosférica influencia diretamente na atividade do peixe. E sabia que nós também, pressão atmosférica, a luz solar, não é só para vir para a igreja, irmão, de modo geral, né? Influencia. A gente acorda de manhã, abre a janela, está aquele tempo brusco, ruim, dá uma tristeza na gente até. Acorda de manhã, abre a janela, aquele solzão lindo, a gente respira mais fundo, né? Hoje eu vou ser um vencedor, hoje é o dia, o sol está bonito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente é assim, e a gente tem que estar atento, esperto, porque senão o dia mau, senão o dia nublado nos vence. A gente já começa derrotado de manhã, porque o dia está nublado, porque o dia não está muito bom, porque está úmido, porque o ambiente não está favorável. Nós somos extremamente influenciados pelo clima, extremamente influenciados, e é importante que nós estejamos atentos a isso, para que a gente não se deixe influenciar pelo clima, mas que a gente seja um influenciador, né? Deixa Deus, que o Espírito Santo seja o nosso influenciador, o sol da justiça, e não aquela bola de fogo que está no céu. Que o sol da justiça, ele seja o nosso principal influenciador. Amém? Amém? Glória a Deus. Então pega a tua Bíblia aí, que agora que eu vou pregar, eu estava só dando a introdução. Não, mano, hoje é culto de oração, terça-feira. Tem a escala de pregação dos pastores. E nós temos a pauta do culto, tem horário determinado. Por exemplo, tem que pregar até que hora mesmo que é?
Até 9 horas, daí começa a oração, né? E o pastor aqui é brabo, disseram para mim. Então o pastor fica cuidando do relógio ali. O povo está pregando, o pastor está cuidando. Já passou 1 minuto, ele nem entrou ainda na conclusão. Já passou, não, ele ainda está, né? Já é 9h10, nem começou a orar ainda. 9h15 já está dizendo amém. Tem que orar até 9h30. O pastor fica cronometrando. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7. 40 minutos, 20 minutos para pregar. Tranquilo. Êxodo, capítulo 3. Eu fiz só uns rabisquinhos aqui, irmão, para dar tempo. Vai ser bem. Só algo que Deus colocou no meu coração. Isso aqui, na verdade, é coisa para uma devocional até. De 5, 10, 15, 30, 40 minutos por aí. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7. É bem verdade mesmo, é só algo que Deus colocou no meu coração, para a gente estar atento. 3, 7, diz assim, ó. Estou em Gênesis, o pastor é louco. Êxodo capítulo 3, agora sim, versículo de número 7. Não vou olhar no telão, me recuso, tenho que achar aqui. Êxodo 3, 7 diz assim, ó. Deus estava falando com Moisés, lá na sarça ardente. E disse o Senhor, Deus falando para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém? Tenho visto atentamente e tenho ouvido o seu clamor. Amém? Eu tenho visto e tenho ouvido. Vamos mais uma vez? Deus diz: eu tenho e tenho. Então Deus está vendo e também está. Feche seus olhos, Pai, fala conosco nesta terça-feira, nesse culto de oração, meu Deus. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Ajuda-nos a entender e compreender a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus preceitos, a Tua maneira de ser, de agir, de relacionar-se conosco, Deus. Nós possamos aprender através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Deus levantou José para ser o governador do Egito. Você conhece a história. E José se estabeleceu lá no Egito. Depois de José veio seus irmãos. José se tornou governador. E ali eles começaram a construir, começou a crescer o povo de Deus, como Deus dera a promessa para Abraão. E quando o povo começou a crescer, e quando eles começaram a se multiplicar muito no Egito, a Bíblia diz, José faleceu, seus irmãos faleceram. E também Faraó, aquele que colocou José como um governador, faleceu. E a Bíblia diz que um outro Faraó veio. E esse outro Faraó, segundo a Bíblia, não conhecia José. Ou seja, ele não deu atenção, ele não levou em consideração tudo aquilo que José fez. Ele não deu atenção àquilo. E então eles perceberam que o povo de Deus começou a crescer demais. Eles começaram a perceber que os israelitas eram fecundos, e eles eram fortes, e eles eram de muito trabalho. E então este Faraó, ele disse para os seus príncipes: esse povo está crescendo demais e é perigoso, porque se um dia em uma guerra, uma batalha, eles se aliarem a algum dos nossos inimigos, eles vão nos vencer em batalha. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí deu-se início a um dos piores tempos da história do povo de Deus, lá na terra do Egito.
Porque aí então eles começaram a oprimir o povo, primeiramente com trabalhos duros. Eles começaram a selecionar e imprimir a eles trabalhos duros e trabalhos pesados, para que eles não se produzissem mais, para que o povo parasse de crescer, mas nada adiantava. A Bíblia diz, o povo continuava a crescer, e então eles decidiram escravizar. E foi assim, a Bíblia diz, que eles construíram algumas cidades de alguns faraós, porque o povo de Israel se tornou um povo escravo do Egito. Foi escravizado pelo povo do Egito. E imediatamente, é claro, como cada um de nós, qualquer um de nós, quando eles começaram a sentir o chicote no lombo, quando eles começaram a perceber que a coisa estava ficando ruim, quando a situação amargou, quando a chapa esquentou, diz por aí, né? Quando a chapa ficou quente, então eles começaram a orar a Deus, começaram a clamar a Deus, começaram a buscar onde está o Deus dos nossos pais, porque muitos daqueles que estavam ali, eles começaram a perder o contato com Deus, começaram a afastar-se de Deus e se deixarem envolver pela cultura egípcia, começaram a se deixar envolver pelas manias, pelas maneiras dos egípcios. Eles começaram a passar muito tempo em meio aos egípcios e começaram a assumir. Não quero entrar nessa área, não é isso que nós queremos falar hoje, mas é importante saber que não sem causa Deus deixou que o povo fosse escravizado. Não foi sem causa, mas o povo estava escravizado, estava passando por momentos difíceis, estava passando por angústias, não sabiam mais exatamente quem Deus era e como Ele era. Mas a Bíblia diz que eles começaram a clamar a Deus, começaram a orar a Deus, para que Deus os livrasse, para que Deus os tirasse daquela situação difícil. E então Deus, Ele teve uma ideia. Então Deus, Ele teve um plano que não começou, preste atenção, não começou o plano por conta da reclamação e nem por conta do clamor, porque já antes disso tudo acontecer, Deus já tinha falado lá atrás para Abraão. A profecia já tinha sido colocada, e também o plano de salvação, o plano de liberdade já estava também na mente de Deus. Mas quando o povo começou a clamar, então Deus, Ele coloca em ação o seu plano. Deus começa a colocar em ação quando nasce lá no Egito Moisés. Nasce Moisés, era o escolhido de Deus, um menino que se tornaria um homem, um príncipe, preparado por Deus e depois ungido por Deus, um escolhido de Deus, para colocar em prática o plano de Deus. E Moisés, ele passou por todo o processo, um processo de Deus, de preparação, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus, de libertação do povo de Israel. E nós conhecemos a história, porque nasceu Moisés, o rei tinha dado ordem às parteiras que matassem a todos os meninos homens, todos os meninos que nascessem, era para matar, só deixar viver as meninas, mas elas eram mulheres israelitas tementes a Deus, então elas não fizeram isso. Mas em um determinado momento nasceu um menino, e a sua mãe disse: que menino bonito. Parecia minha mãe falando, né? Quando eu nasci, que menino bonito. Então ela escondeu ele por 3 meses. A minha mãe me escondeu por mais tempo, uns 20 anos. Ela dizendo, só me achou depois dos 20. Estava escondido. Menino bonito, colocou ele num cesto e colocou ele no rio, um ato de desespero. Parecia que era apenas a atitude de uma mãe desesperada e talvez até quase que irresponsável. Como que uma mãe coloca um menino num cesto e joga no rio? Larga no rio. Qual mãe faria isso? Qual mãe desnaturada faria isso? Mas ela fez. Então ela colocou o nenê no rio. E o nenê desceu o rio abaixo, e então ele encontra-se, coincidentemente, entre aspas, né, com a filha de Faraó, contando a história que você já sabe. E então a filha de Faraó olha para aquele menino, e quando ela levanta e abre o cesto, ela também
sente alguma coisa, ela disse: que menino lindo. E aí a irmã de Moisés, que estava caminhando junto na beira do rio, acompanhando ele, vendo o cesto descer por dentro da água, já se apresenta de uma maneira ousada e fala com a princesa: princesa, a senhora quer que eu chame alguém para cuidar dessa criança para a senhora? E ela disse: claro, que boa ideia. Ela disse: então eu vou escolher uma israelita qualquer. Ela corre para casa e chama a mãe dela e diz: mãe, vai lá cuidar do nosso irmão. Então a princesa egípcia entrega Moisés na mão da própria mãe. E a mãe leva o seu filho para casa. E alguns anos se passam. Moisés era criança. Ele mamou no seio, ele brincou na terra. Ele caiu, ralou as canelas. Essas coisas de criança. Ele tinha curiosidades, ele queria saber. Passou pelo tempo das perguntas, das dúvidas, do passarinho. Queria mexer com o que não podia, queria ir onde não dava, chorava quando era controlado, contrariado. O tempo foi passando e Moisés foi crescendo como uma criança normal. Até que chegou o momento oportuno e ela levou de volta para a princesa, e a princesa disse: agora esse aqui é meu filho. Moisés entrou no palácio, e agora ele era o príncipe de Faraó, um dos príncipes do Egito, a melhor educação. E a mesma novela de nossos filhos, que foi a nossa. Todo dia ir para a escola, todo dia uma aula de matemática, outro dia uma aula de língua portuguesa. Não, acho que lá não tinha língua portuguesa, né? No outro dia uma aula, sei lá, de física. Aprendi a geografia. Aí passou um ano, prestava atenção às vezes na aula, às vezes não. Tinha dia que estava cansado. E passou um outro ano, e ele estava na mesma situação. Até que chegou o tempo em que ele se tornou adulto, e algo começou a mudar em Moisés. Porque ele começou a se interessar pelas coisas que aconteciam entre os judeus e os egípcios. Começou a ficar importante, interessante para Moisés. Então a Bíblia diz que um dia ele vê um egípcio brigando, já batendo em um israelita, e ele olha para os lados, a Bíblia diz, vê que não tem ninguém, ele avança no egípcio e ele mata o egípcio e enterra na areia. Porque ele tinha um senso de que algo precisava ser feito, ele tinha que fazer algo. Posso dizer e pensar que já era o chamado de Deus no coração de Moisés, mas que ele não entendia muito bem. Ele sentia já que ele tinha que fazer algo pelo povo, pelos seus. Era o desejo de fazer, o desejo de libertar, o desejo de tirar da angústia, mas do jeito errado ele fez. E depois no outro dia ele vê dois israelitas brigando. E então ele fala: por que vocês estão brigando? Não briguem. E então um olha para ele e diz: você vai me matar, que nem matou o egípcio. E ele fica com medo, então ele foge. Mas ele já tinha 40 anos. E ele fugiu e foi embora para o deserto, porque ele tinha medo da morte, porque Faraó prometeu matá-lo. Ficou sabendo o que ele fez. E lá no deserto Moisés conheceu a Jetro, conheceu a sua esposa. Então ele namorou a sua esposa. Então ele casou com a esposa. Então a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. E quando ele estava lá no deserto, vivendo uma vida comum, vivendo uma vida normal, aí Deus aparece lá no monte, na sarça ardente. Aí as coisas começam a ficar interessantes de verdade na vida de Moisés. Aí Deus começa a falar para Moisés: Moisés, eu te escolhi, você vai ser o libertador do meu povo lá do Egito. Preste atenção, a historinha bem bonitinha. Até novela já fizeram da história. E aí Moisés fica com medo. Tem aquele, né? Vou, não sei, estou pesado, Deus tem Arão, mas não sei, Deus então se encontra com Arão. E ele vai lá, de novo lá com Arão, e
vai, não vai, vai, não vai. É que chegou um dia em que ele chega diante do povo de Deus, lá no Egito. E aí ele dá a notícia que eles esperavam há aproximadamente 400 anos. Aí chega o dia em que, depois de 400 anos de clamor, ou alguns anos de oração, depois de um tempo em que eles se perguntavam: onde está Deus? Depois de um tempo em que eles olhavam para o céu e não viam sinal nenhum. Depois de um tempo em que eles relembravam do que Deus fez, mas não conseguiam mais acreditar. E Moisés sabia do coração do povo, porque ele disse: Deus, se eu chegar lá e disser que o Senhor me mandou, eles não vão acreditar, porque eles não acreditam mais. Eles não acreditam mais. E Deus disse: não, mas pega esse cajado que você tem na mão, joga no chão, virou uma serpente. Agora pega na cauda da serpente, ele pegou, virou cajado. Põe a mão no peito, ele colocou, tirou, estava cancerosa, leprosa. Põe a mão de novo no peito, colocou, tirou, estava curada. Deus disse: sinais, eles vão crer por causa dos sinais. Então Deus fala para Moisés, quando ele faz o chamado, o texto que nós lemos: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor. Mas sabe o que Deus falou comigo? É que Deus via, Deus ouvia, mas Ele não falava. Enquanto o povo clamava e orava a Deus sob o chicote egípcio, eles clamavam e perguntavam: onde está Deus? Eles olhavam para o céu e não havia sinais. Eles iam para suas casas e voltavam, e todo dia se repetia a mesma coisa. Os dias eram comuns, os dias eram normais, e eles oravam e clamavam, mas Deus não se manifestava. Eles pediam a Deus, e um dia eles amanheciam e o sol estava bonito, então eles eram influenciados pelo clima. Agora hoje, talvez hoje, e passava aquele dia, e a expectativa era frustrada, e Deus não falava. E Deus estava calado. E Moisés dá o testemunho quando ele diz para Deus: eles não vão acreditar. Por quê? Porque eles não acreditam mais. Porque há momentos que Deus se cala, há momentos que Deus está em silêncio. Mas Deus falava comigo olhando para a história do povo de Israel. Eu não vou nem entrar no tempo antigo, só do tempo de Moisés. Só do tempo em que Deus decidiu colocar em prática o seu plano, tirar do papel ou tirar da sua mente, se passaram aproximadamente 80 anos. 80 anos que Deus diz que Ele via e Ele ouvia. Ele disse: eu tenho visto atentamente, e eu tenho ouvido o clamor. E Deus começou a colocar o seu plano em prática, mas Ele não avisou o povo que o plano já estava em andamento. Deus estava em silêncio, mas naquele dia em que Moisés respira pela primeira vez, em que o choro de uma criança se ouve pela primeira vez no meio do povo egípcio, Deus estava começando a colocar o seu plano em curso, mas o povo não sabia. O libertador já estava nascendo, mas o povo não tinha ideia. Deus estava em silêncio, mas o plano já estava em ação. Deus estava em silêncio, mas Moisés já estava nascendo no meio do povo que clamava. Os mesmos que olhavam Moisés caminhando para lá, para cá, caindo, levantando, depois eles oravam a Deus e diziam: Deus, onde o Senhor está? Porque nós ainda estamos aqui em escravidão e o Senhor não faz nada. E Moisés já estava ali, correndo nos seus pés. Deus estava vendo, Deus sempre ouviu o clamor, Ele já estava agindo, mas Ele não falava. As coisas já estavam acontecendo, o plano de Deus já estava em curso, o plano de Deus já estava acontecendo, mas Ele não falava.
Deus estava em silêncio, enquanto mas Moisés já navegava sobre as águas do rio. O povo clamava, o povo orava, o povo gemia, mas não sabia que já havia um cesto com o libertador andando pelo rio. Era o plano de Deus que já estava em curso, mas eles não conseguiam entender, não conseguiam saber, porque Deus não tinha dito nada. Deus estava em silêncio, mas Moisés já estava lá no deserto, conversando com a sarça. O povo ainda estava no Egito, nada tinha mudado ali. Todos os dias a mesma coisa, de manhã era o mesmo ritual, trabalhos pesados, dias difíceis, clamor, frustração, decepção, desesperança, oração, buscando a Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus, e não acontecia nada. Mas Moisés já estava lá no outro lado, diante da sarça, e Deus já estava comissionando, porque o plano de Deus já estava em ação, mas Deus não falava. Deus estava em silêncio, Deus não se manifestou, até que o dia determinado por Ele não chegou, até que o dia em que Ele começou a verdadeiramente a agir e manifestar o seu poder através de Moisés, lá no meio da terra do Egito. Às vezes nós estamos orando, irmão, nós estamos clamando, nós estamos buscando a Deus, temos esperança, mas queremos determinar os tempos, ou queremos ver sinais e buscamos sinais. E às vezes nós olhamos Deus em silêncio, Deus está calado, Deus não está falando, Deus não está respondendo. Deus pode estar calado, mas tenha certeza, Ele nunca estará parado. Deus não se manifestava, Ele não falava, mas Ele não estava parado. Deus não se manifestava, Deus não falava, mas Ele não estava desatento. Deus não se manifestava, Ele não falava, Ele não respondia, mas Ele não estava sem um plano, Ele não estava sem uma atitude, Ele não estava fazendo nada. Deus estava já agindo e reagindo ao clamor, ao plano que Ele mesmo já tinha determinado para o seu povo. Porque Deus, Ele até se cala, mas Ele não para. Deus cala, há momentos em que Deus se cala, mas nunca quer dizer que Deus, estando calado, Ele esteja também parado, Ele esteja também sem fazer nada, Ele esteja também sem agir. Por vezes nós estamos orando, estamos clamando e não estamos vendo nada, e o nosso Moisés já está pisando nos nossos pés. Nós não estamos vendo nada, nós sabemos, parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não está agindo, mas Moisés já está diante da sarça, recebendo de Deus o chamado. Deus já está com o seu plano em ação. Eu quero dizer que não é porque nós não estamos vendo nada, não significa que Deus, Ele também não está fazendo nada. Deus disse: eu tenho visto atentamente, e eu tenho ouvido o clamor. Fica em pé em nome de Jesus. Eu tenho visto atentamente, eu tenho ouvido o clamor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do heveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, ele disse para Moisés, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Feche teus olhos.